Coveste 2009, segunda etapa química, questão número 7. O elemento carbono, cujo número atômico é igual a 6, pode ser encontrado na forma de grafite ou diamante, entre outras. Com oxigênio molecular, número atômico igual a 8, a combustão do grafite ou do diamante pode produzir monóxido ou dióxido de carbono. Sobre este assunto, é correto afirmar que, item 0.0, grafite e diamante são variedades alotrópicas do carbono. A diferença entre elas está nas ligações químicas que os átomos de carbono realizam entre cada substância. Item 1.1. Grafite, diamante e dióxido de carbono são substâncias simples. Nestas substâncias encontramos somente ligações covalentes. Item 2.2. No diamante, o carbono apresenta orbitais híbridos do tipo sp3, enquanto que no grafite os orbitais são do tipo sp2. Item 3.3. O oxigênio apresenta o mesmo estado de oxidação nas moléculas de monóxido e de dióxido de carbono. Por outro lado, o carbono está mais oxidado na molécula do dióxido de carbono do que no monóxido de carbono. Item 4.4. Todas as substâncias mencionadas no texto acima são covalentes apolares. Analisando cada item, uma vez que a questão sugere verdadeiro ou falso. Item 0.0. O grafite e diamante são variedades alotrópicas do carbono. A diferença entre elas está nas ligações químicas que os átomos de carbono realizam em cada substância. Em primeiro lugar, definindo a alotropia, que é um fenômeno segundo o qual o mesmo elemento pode formar substâncias simples diferentes. Os alótropos poderão apresentar diferença entre a atomicidade, é o caso do oxigênio atmosférico, O2, e o gás ozônio, O3. A diferença estará no número de átomos, ou quanto ao sistema cristalino. As duas formas alotrópicas do carbono citadas no texto são grafite e diamante. A diferença entre as formas está no sistema cristalino. O grafite, os carbonos, os átomos de carbono, irão se unir através de dupla ligação. E no diamante, os átomos de carbono irão se unir através de simples ligação. De modo que o item 0.0 está correto. Item 1.1. Grafite, diamante e dióxido de carbono são substâncias simples. Nessas substâncias encontramos somente ligações covalentes. Grafite e diamante são substâncias simples, são formas alotrópicas do carbono. Em contrapartida, o CO2, que é o gás carbônico, é uma substância composta. Lembrando que substância composta é aquela formada por átomos de elementos químicos diferentes. O item 1.1 está errado. Item 2.2. No diamante, o carbono apresenta orbitais híbridos do tipo sp3, enquanto que no grafite os orbitais são do tipo sp2. Correto, porque na forma de diamante, o carbono vai se ligar a outro carbono através de ligações simples, e quando nós temos somente ligações simples, a hibridação é do tipo sp3. Enquanto que no grafite, o carbono vai se ligar a outro carbono através de dupla ligação, e quando nós temos ligação dupla, a hibridação é do tipo sp2. O item 2.2 está correto. Item 3.3. O oxigênio apresenta o mesmo estado de oxidação nas moléculas do monóxido e de dióxido de carbono. Por outro lado, o carbono está mais oxidado na molécula do dióxido de carbono do que no monóxido de carbono. Correto. Determinando o número de oxidação, o oxigênio nas duas substâncias apresenta NOx igual a -2. Em contrapartida, o carbono no monóxido de carbono tem número de oxidação, NOx igual a +2. E no dióxido de carbono, oxigênio -2, e o carbono apresenta NOx igual a +4. Ele está mais oxidado no dióxido de carbono que no monóxido de carbono. O item está correto. Item 4.4. Todas as substâncias mencionadas no texto acima são covalentes apolares. Duas substâncias mencionadas no texto apresentam ligações covalentes apolares. São as substâncias simples, carbono, quer seja grafite ou diamante, e o gás oxigênio, O2. Nas moléculas do monóxido de carbono e do dióxido de carbono, existe uma diferença entre eletronegatividades, carbono e oxigênio. Oxigênio tem eletronegatividade 3,5, o carbono 2,5. Essa diferença é maior que 0 e menor que 1,7, o que caracteriza uma ligação covalente polar. O item 4.4 está errado. Com isso, podemos estabelecer na questão o item 0.0 verdadeiro, item 1.1 falso, item 2.2 verdadeiro, 3.3 verdadeiro e o item 4.4 falso. Encerrada a questão.